Pão diário, 30 de maio, estenda a misericórdia. Quando me queixei das escolhas de uma amiga que a conduziam ao pecado e como as atitudes dela me incomodavam, diz o autor, minha parceira de oração semanal me disse: vamos orar por todos nós. Todos nós? Perguntei. Sim, não é você quem sempre diz que Jesus estabelece o nosso padrão de santidade, então não devemos comparar os nossos pecados com os dos outros. Essa verdade machuca, respondi, mas você está certa. Minha atitude de julgamento e orgulho espiritual não são as melhores ou os piores do que o pecado dela, porque pecado para Deus não tem tamanho e a gente tem que aprender a ter misericórdia com os outros porque a gente quer que tenham com a gente também. E ter o olhar de Cristo, né, nas vidas, porque às vezes a gente não tem que ter um olhar humano demais, mas precisamos fortalecer o nosso espírito para que a gente possa ver e agir como Cristo agiria se estivesse em nosso lugar. Diz o autor que, falando sobre ela, na verdade, ele estava fofocando e pecando, né? Gente que chega na outra pessoa e fala: vamos orar, fulano de tal tá fazendo isso. Na verdade, ele está fofocando e não pedindo oração, porque orar a gente mesmo pode fazer, não precisa ficar espalhando as coisas que a pessoa faz. Abaixei a cabeça, diz o autor, dizendo: por favor, ore por todos nós. Em Lucas 18, Jesus compartilhou uma parábola sobre dois homens se aproximando do templo para orar de maneira muito diferente. Como os fariseus, podemos ficar presos num círculo de comparação com outras pessoas. Podemos nos vangloriar de nós mesmos e viver como se tivéssemos o direito e a responsabilidade ou o poder de mudar os outros. E a gente esquece que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia, ou seja, um absorvente sujo, não vale nada. Quando olhamos para Jesus como nosso exemplo de vida santificada e vemos a sua bondade em primeira mão, como cobrador de impostos a viu, a nossa desesperada necessidade da graça de Deus se amplia. À medida que experimentamos a compaixão e o perdão do Senhor pessoalmente, mudamos para sempre, somos capacitados para esperar e entender a misericórdia e não a condenação aos outros. A gente estende o amor e não o ódio, não o julgamento, quando a gente entende que nós também precisamos do Senhor e também que à medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado, né? Entra também aquele ditado que fala: trate os outros como você quer ser tratado. E isso é verdade, né? Senhor, nos molde e nos faça semelhante a Ti. Ao percebermos a profundidade da necessidade de misericórdia, podemos mais prontamente oferecer misericórdia aos outros, porque à medida que perdoamos, somos perdoados. E o que a gente faz para uma das pessoas pequenas dessa terra, né, algum ser humano, é como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Cristo subiu aos céus e disse que Ele ia, mas que nós faríamos obras maiores que Ele. E que a gente possa deixar Cristo nos usar. Enquanto isso, Ele ainda cuida do que nos faz chorar, né? Que a gente possa deixar Cristo nos usar e ser instrumento na mão do Senhor nessa terra, sendo braços que abraçam. A sociedade, eles aguardam a manifestação dos filhos da luz. Que nós possamos levar a luz que é Jesus. Que a gente possa ser braços que abraçam, mãos que levam, né, o Senhor. Que a gente fale, viva para o reino e faça como o Senhor fez. Ele fez um caminho. E Ele não fez um caminho de qualquer jeito. Por isso que a gente precisa ser manso e humilde de coração para cumprir o querer do Senhor, a vontade dele aqui. Não vivendo só para nós mesmos e também não abrindo mão do céu. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor teve fome e não alimentamos, teve frio e ninguém cobriu. E muitos vão perguntar: quando nós não fizemos isso para o Senhor? Porque você não fez para um dos pequenos que precisou. Que a gente possa ser luz onde a gente está e florescer onde Cristo nos plantou. Porque é ali que o Senhor quer que a gente floresça para Ele, dando frutos a Ele, aonde Ele nos colocou. Né? Muitas das vezes não vai ser fácil, mas que nós possamos pedir mais de Cristo em nós, para que Ele nos dê essa sabedoria, essa criatividade, esse amor para com os outros, e que a gente possa, em nome de Jesus, tratar os outros como a gente quer ser tratado. Esse é a vontade do nosso Senhor lá no céu, né? Que a gente possa viver, estender a misericórdia e o amor de Cristo aqui, que Ele falou que é o maior de todos os sentimentos, e que a gente possa viver e fazer como Cristo quer que a gente faça. Viva para Ele, amém? Fazendo a vontade dEle e amando as pessoas, vivendo como o Senhor viveu, porque Ele fez assim, nos amou. A gente nem merecia, que às vezes a gente também vai precisar amar aquele que, ao nosso ver, parece que não merece. Mas se o Senhor ama e quer, Ele tem um plano na vida de todos. E muitas das vezes, naqueles que você pode achar que não tem como sair algo de bom ali.
Mas Cristo sabe do futuro, é onipotente, onisciente, e cabe a gente atender o chamado dele, adorando e sendo luz aonde ele nos colocou. Amém? Que Cristo nos ajude nessa tarefa difícil, em nome de Jesus. Deus abençoe.